Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. Hoje eu converso com o Devan Bhaskar, diretor executivo do Instituto Alok. Nós falamos sobre o Instituto Alok, sobre suas ações e sobre as conexões com a agenda ESG. Vem comigo? Seja muito bem-vindo ao Impacto Positivo Entrevista, Devan. Prazer é meu, Gabriela. É um prazer falar com o pessoal que te ouve sempre e muito feliz com o seu convite. Legal. A gente começa aqui já com a primeira pergunta, né? Devan, o Instituto Alok ele foi fundado em 2020 com o aporte do próprio Alok, noticiado à época de 27 milhões de reais. Você está no Instituto desde o começo, então vou te pedir para nos contar um pouco sobre os objetivos da iniciativa e os motivos que fizeram a Alok a criar o Instituto. É um prazer. A história da criação do Instituto é bem bonita, inclusive. O, Bom, antes da criação do Instituto, a LOC já vinha fazendo algumas ações humanitárias, digamos assim, ou filantrópicas, né, à medida em que o sucesso foi crescendo, as viagens aumentando, ele foi entrando em contato aqui no Brasil e também na África, com realidades humanas muito duras, né? E muitas vezes doava um cachê de um show, direito de uma música, ou reunia algumas pessoas amigas para juntar um recurso para construir uma escola na África, por exemplo, ou para levar moradia para uma população no sertão nordestino. Ou seja, ele vinha fazendo algumas ações e alimentando o sonho de ter seu próprio instituto, né? Quando foi em 2015, a Locke teve uma experiência muito relevante quando ele foi à Amazônia, numa viagem bastante longa, de avião até certo lugar, depois transporte terrestre, horas de barco. Ele foi fazer uma imersão espiritual, digamos, numa aldeia do grupo indígena Iauanauá, no Acre, já quase fronteira com o Peru, e os Iauanauá fazem uma música muito bonita, como, aliás, quase todos os grupos indígenas brasileiros têm uma musicalidade maravilhosa. E o Alok, então, numa certa noite, passando por seus processos de cura interior, de busca interior, ele teve esse insight, digamos, que ele normalmente se refere a esse momento, assim, dizendo que ele percebeu ali que enquanto ele fazia música para o entretenimento, para, né, buscando o sucesso, chegar no top 5, etc., os Iauanauá fazem música para curar as pessoas, a si mesmos, aos visitantes, a floresta, o planeta. Ou seja, a música para os Iauanauás é uma medicina sagrada, é uma forma de curar-se e curar os demais. Ele ficou com aquilo, né, no sentimento dele, na consciência dele. E quando aí passaram-se 3 anos, mais ou menos, a Loki foi convidado por uma empresa desenvolvedora de games, uma das maiores empresas do mundo, a Garena, a ser personagem de um game que é um dos games mais jogados no mundo, que é o Free Fire. É um game muito jogado porque ele foi desenvolvido para que qualquer pessoa possa jogar, mesmo com um telefone mais simples, mais barato, os meninos podem jogar esse game. E, bom, então a Loki aceitou o convite para ser um personagem desse game e, num determinado momento do desenvolvimento da dinâmica, perguntaram a ele que poder ele gostaria de ter. Todo super-herói tem um poder, todo personagem tem um poder, né? E o Alok, então, se conectou com a experiência que ele teve anos antes, lá com os Yawanawá, e disse que gostaria de ter o poder da cura.
que deixou os desenvolvedores do game um pouco assim, porque é um pouco sui generis, né? Um pouco diferente do habitual, mas desenvolveram toda uma dinâmica interessante. E esse game, ele passou a ser o game dentro do Free Fire, o personagem do Alok é o mais buscado. Depois, até recentemente, houve um upgrade no game, etc e tal. Outras celebridades no mundo já foram convidadas a serem personagens desse game, mas o Alok continua sendo ali o mais jogado. Segundo ele mesmo diz, não por ele, mas por causa da dinâmica da cura, tá? Então, enfim, esse game estava ali sendo desenvolvido, veio a questão da cura, e o Alok, no diálogo com a empresa desenvolvedora, exigiu, né, pediu que no contrato constasse, ou seja, obrigou a si mesmo a que todos os royalties que ele viesse a receber fossem destinados à criação do Instituto aqui no Brasil. Ele já tinha uma projeção, o mundo do business, do mercado sabe mais ou menos, né? O sucesso é algo imprevisível, mas você tem projeções e tal. Isso rendeu, então, em reais, isso rendeu, na verdade, 37 milhões de reais, dos quais 27 foram destinados a ações sociais no Brasil, 5 milhões de reais para ações na África e outros 5 milhões de reais para ações na Índia. Na África, porque, como eu disse anteriormente, a Loki, numa dessas viagens, ele foi levado pela organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras a conhecer o projeto, é uma organização brasileira que atua na África. E os levaram para conhecer uns projetos próximos a Moçambique, e o Alok ali teve um contato muito profundo com a pobreza profunda, né? Com a miséria mais radical. Ali ele mobilizou uns amigos para construírem uma escola, mas essa viagem à África foi muito importante para tocar o Alok nessa coisa de um coração filantrópico, né? Então, quando ele recebe esse recurso do jogo, ele decide devolver à África, né, um pouco disso. E na Índia, a Loki nunca esteve na Índia, mas eles têm muitos seguidores na Índia, seguidores do game, sobretudo, tá? Ele tem um nome indiano e etc. Então ele queria, no caso da Índia, devolver um pouco do que os fãs têm dado para ele, né? Então nasce o Instituto Alok com 37 milhões de reais, dos quais 27 aplicados em projetos sociais no Brasil e os outros 10 divididos para África e Índia. Na verdade, para a África e para a Índia, esse recurso nem entra para o Instituto Alok no Brasil. O Alok os doou pessoalmente para entidades nesses outros continentes, e o que nós fazemos pelo Instituto Alok é monitorar esses projetos apoiados, a gente tem um intercâmbio com essas organizações. Bonita história mesmo, né? E aí, assim, o Instituto ele tem 4 áreas de atuação, né? Gastronomia social, que eu achei bem interessante, desenvolvimento humano e povos indígenas. Então, eu queria te pedir um pouquinho para falar um pouco sobre essas 4 áreas de atuação, né? Como é que cada uma delas conversa, como é que foi a ideia de cada uma delas, se tu puder discorrer um pouquinho sobre. Claro, com o maior prazer. A área de incentivo ao empreendedorismo também nasce de um diálogo muito interessante que, para mim, foi surpreendente. Na primeira conversa que eu tive com a Locke sobre, né, como ele via o instituto dele, o que ele gostaria de apoiar, etc. Talvez a primeira coisa que ele tenha me falado foi que ele se encantava com toda essa ideia do microcrédito. Ele falou: as pessoas precisam de alguém que dê um pontapé inicial, que dê um empurrão nos seus pequenos negócios, nas suas carreiras,
etc. E o microcrédito tem uma coisa legal, o Alok é um empreendedor, né? É um jovem que chegou onde chegou porque tem um espírito empreendedor muito forte. Então ele sabe o que significa isso, sabe o que significa alguém te abrir uma porta, né? E então ele tinha esse desejo de atuar nessa área do microcrédito para pequenos negócios. Sobretudo na pandemia, mas ainda hoje, isso tem um impacto muito grande, né? Porque o desemprego, o fechamento de negócios foi uma realidade muito forte na pandemia. A gente está vendo agora no Rio Grande do Sul também o que está acontecendo, né? Com o comércio e tal. Então isso me surpreendeu de alguma maneira, porque talvez eu esperasse que o Alok falasse, vamos investir na cultura, ou vamos investir no meio ambiente, que é um tema muito afim à geração dele, etc. Mas ele veio com essa coisa de auxiliar as pessoas nos seus pequenos negócios. E aí falou do microcrédito, obviamente que essa área, a gente tem um projeto muito legal de microcrédito na zona da Mata de Pernambuco, onde a gente já auxiliou mais de 300 pequenos negócios a se reerguerem, a se refazerem e tal. Mas também começamos a desenvolver, nessa mesma área temática, apoio à formação de jovens em tecnologia, por exemplo, né, para alcançar o mercado de trabalho mais condizente com o próprio desejo da juventude. Né? Então, a gente tem feito formações de jovens, a gente tem apoiado, a gente fez um projeto muito bonito com o Instituto Feira Preta de apoio a mulheres negras na área da economia criativa, são agências de moda, de comunicação, etc., designer. Esse projeto em Pernambuco é com uma organização de microcrédito chamada Acreditar, porque tem a ver com o crédito, com você acreditar na pessoa, né? Temos feito, então, formação de jovens em tecnologia, fizemos agora há pouco um curso inédito para jovens indígenas que se formaram como programadores, permitindo a eles, então, desenvolverem aplicativos e ferramentas que possam ser em benefício de suas próprias comunidades ou até mesmo para inserção no mercado de trabalho. Alguns deles já estão trabalhando em grandes empresas e tal. Então, essa ótica de apoiar, acreditar, incentivar que as pessoas possam empreender é uma coisa que veio com muita força na primeira fala do Alok ao criar o instituto. E a gente tem, então, na África também, a gente faz muitos projetos que têm a ver com empreendedorismo, com oficinas de arte, de roupas, de tijolos para construção, etc. Então, essa coisa do emprego, da renda e do crédito bateu forte no Alok. Então, por isso, é a primeira área que a gente teve certeza que iria trabalhar. Legal. E aí, você falando, você traz alguns pontos, né? É muito da geração dele, né? Da idade dele trazer algumas preocupações, né? Então, esse olhar para a sustentabilidade das finanças, na verdade, né? Porque é isso, né? Olhar para esse crédito é a sustentabilidade, né? Mas peraí, como é que a pessoa vai investir, né? Como que ela consegue do zero, né? Porque ele trilhou um caminho, mas ele sabe em que lugar que ele estava quando ele começou e ele acaba acompanhando essas comunidades e vendo de onde que essas pessoas estão partindo, né? A preocupação com o meio ambiente também é muito clara da geração deles, né? Dessa geração mais nova, dessa geração que está vindo por aí, que está sofrendo com esses impactos climáticos extremos, pandemia, enfim. Então, eles estão vivendo isso e para eles isso é muito forte. E aí, Ah, eu queria te trazer essa, uma pergunta essa, aqui. essa é até uma das razões, Gabriela, perdão te interromper, Imagina. pelas quais a gente tem uma aliança muito forte com os povos indígenas, que é uma das nossas áreas temáticas também, porque talvez os nossos ouvintes de agora não saibam, mas em todo o planeta, 80% das áreas naturais preservadas, das florestas, dos rios, 80% das áreas ainda preservadas no planeta são aquelas áreas onde vivem povos indígenas.
Ou seja, os povos indígenas são 5% da população do planeta e preservam 80%, né? Então, além do direito que esses povos têm de viver o seu plano de vida, de viver de acordo com a sua cultura, é um direito intrínseco de cada povo viver de acordo com a sua cultura. Então, a gente acredita que devem ser respeitados todos os seus direitos culturais, digamos, né, no sentido mais amplo, não cultura no sentido da arte. E como se não bastasse, né, o nosso apoio a que eles possam viver da forma como desejam, eles ainda são responsáveis pela nossa própria sobrevivência. Então, mesmo olhando egoisticamente, a sociedade não indígena devia perceber isso com muita urgência. Eles estão nos permitindo respirar, porque se eles não estão nas terras onde estão, e eu digo isso porque há muitos mitos, né, no Brasil, de que há muita terra para pouco indígena, que não sei o quê, pelo contrário, além do direito deles, né, porque estão aqui antes de nós, inclusive, eles ainda são responsáveis pela preservação disso tudo, né? Da água doce, dos rios, das florestas e tal. Então, essa é uma razão de uma das nossas áreas temáticas. A gente falou empreendedorismo e a outra é essa aliança com os povos indígenas, onde a gente tem trabalhado alguns projetos nas aldeias, projetos de cultura, projetos de agricultura, etc., que permitem a eles um bem viver, o que contribui, né, para o bem viver deles, e também com muita força na área da música. A Loki acaba de lançar um álbum chamado Futuro Ancestral, né, de colaboração com 7 etnias indígenas, 8 etnias indígenas, na verdade. O álbum é muito bonito e com esse objetivo de amplificar as vozes indígenas, de fazer com que nós, não indígenas, não cantemos pela cultura deles. Que é uma maneira de você se aliar a um outro povo e admirar o outro povo e respeitá-lo, normalmente acontece através da arte. Você vê o cinema americano, aí você quer ir aos Estados Unidos, você vê a moda francesa, você quer ir a Paris, né? Então a gente acredita que através da música, que é um lugar de fala bem do Alok, essa colaboração dele com os povos indígenas possa contribuir a criar uma empatia da sociedade brasileira e global com essa cultura tão rica que é a dos povos originários. Então, por isso a gente tem muitos projetos também com eles, né? Legal. E aí isso conecta também com a pergunta que eu ia fazer, que era essa geração do Alok tem essa visão, né? E o quanto que essa voz dele, com a criação do Instituto, não sei se você tem alguma coisa de informação sobre isso, influencia. Porque antes de vir conversar, eu dei uma olhada e os seguidores dele são muito engajados nos temas que ele traz também. Então, a importância de uma voz como a dele, né, que é ouvida aí no mundo todo, as pessoas conhecem, trazer esses pontos, não só trazer, mas investir no instituto, falar sobre esses temas, trazer a questão dessa ancestralidade, que ele fala muito, né, dos povos indígenas e tudo mais. Como é que você vê a importância disso? Muito legal, Gabriela. Ótima, ótima oportunidade se me dá para falar sobre isso, porque você tem várias facetas, né? Por exemplo, a gente diz que o Instituto nasce para inspirar atitudes positivas. A LOC tem tido, através do Instituto, o Instituto é a plataforma que opera a visão do ALOC nessa área. A LOC tem tido e o Instituto, a gente tem tido uma presença bastante legal. A gente sabe que às vezes a gente é uma gota no oceano, mas o oceano não está dispensando nenhuma de suas gotas, né? Todas as gotas são importantes. Mas, enfim, a gente tem tido uma presença muito legal em situações de emergência no país, Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, Covid. A gente tem se colocado ao lado das populações que são vítimas dessas questões, num espírito de solidariedade muito grande. E a gente recebe muita mensagem de fãs do Alok, de seguidores do Instituto, dizendo: eu sempre fui muito desconfiado em doar, né?
porque não sei se aquela minha doação chega mesmo na ponta e tal. E agora eu estou doando na certeza de que se vocês têm um instituto que observa quem doar, e etc., as pessoas dizem que atendem muitas nossas recomendações nessas horas de a que entidades doar e tal. Então essa é uma influência muito legal, as pessoas verem que você, com qualquer idade, com qualquer recurso que você tenha, você pode fazer a diferença, né? Por isso a gente gosta de contar a história do Alok antes do Instituto também, antes dele ter fama, riqueza, essas coisas. Porque ele vai para a África, vê o sofrimento, imediatamente liga para amigos e fala: precisamos resolver aquilo. Tem problema de falta de água, de falta de escola, e aí junta uma grana com os amigos e constrói uma coisa. Então você não precisa, né, já ter alcançado fama e riqueza para contribuir para a sociedade. Então, eu acho que o Alok aí tem um papel muito legal no que a gente chama de estimular no Brasil uma cultura de doação, tá? Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto positivo é, obviamente, a questão ambiental, né? A gente procura ter a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, como um aspecto transversal em quase todas as nossas ações. Os shows do Alok, por exemplo, que as pessoas veem aquela parafernália eletrônica, luzes e tal, todo show do Alok tem uma compensação ecológica, tem uma compensação de pegada de carbono. Então há essa preocupação sempre, e na própria aliança com os povos indígenas isso está implícito, né? Os povos como defensores, guardiões mesmo da natureza, né? Tem um episódio que eu acho muito interessante, que acontece também nessa relação com os povos indígenas, que foi o seguinte: esse álbum do Alok que foi lançado agora, já tinha saído muita notícia sobre a Alok estar no estúdio com povos indígenas, né? Quais são esses povos, está gravando e tal. No final de 2022, na prova do Enem, a redação tinha um enunciado relacionado aos povos indígenas. Muito bem. 2, 3 dias depois da prova, começaram a chover comentários nas redes sociais de jovens dizendo: eu nunca imaginei que eu poderia um dia vir a citar o Alok numa prova de Enem. Mas se não fosse ele, eu não saberia o que dizer sobre os povos indígenas. Porque a Alok alcança uma juventude não indígena, muitas vezes também urbana, né? Que por acompanhar a trajetória do Alok, saber que ele está gravando com etnias e tal, leu reportagens que falavam um pouco sobre a situação indígena brasileira e tal. Então é muito legal, porque o Alok fala com a criança, fala com o avô, fala com os pais, fala com os tios, fala com a periferia, fala com a elite, né? O Alok tem essa bênção, vamos dizer assim, é mais do que uma habilidade, ele tem essa, né, essa bênção de falar com todos os públicos, né? De todas as idades, de todas as classes sociais. Então essas atitudes vão chegando em outras pessoas, abrindo o coração de outras pessoas. É claro, porque outros artistas também fazem coisas, porque outras pessoas fazem coisas. No mundo indígena, por exemplo, poxa, são séculos de alianças com povos não indígenas, lutando a favor dos indígenas, né? Mas a gente chega contribuindo com o nosso papel e com a força que a gente pode ter, né? Que legal, que legal. E aí eu queria trazer um pouquinho, que recentemente, né, o Instituto divulgou o Fundo Ancestrais do Futuro, né, que é uma parceria com o Pacto Global aqui no Brasil e com a WeLight. Queria trazer só um pouquinho dos objetivos, né, que o fundo tem. Então diz ali que é motivar empresas e fundações a apoiarem projetos indígenas em produção musical, cinema, games e comunicação web 3.0, que fica naquela questão que você trouxe da arte e também da tecnologia, formação em tecnologia de jovens indígenas, também, né? Falamos aqui, uso das tecnologias para melhorar a qualidade de vida nas aldeias. Então, é um olhar muito forte para a tecnologia, que a gente sabe que, né, é o futuro e que a gente precisa. Inserindo, então, os povos indígenas nesse cenário. Como é que nasceu essa iniciativa?
Ela está conectada com as outras coisas que vocês já faziam? Isso, ela está conectada com um desejo profundo da gente de poder fazer mais do que os nossos próprios braços alcançam fazer sozinhos, né? A gente tem total consciência de que junto com outros podemos fazer muito mais e muito melhor. Então, a gente tem muito orgulho quando anuncia uma parceria com uma empresa, com outra organização social, com outra fundação. Para a gente, isso vale mais do que dizer: esse é o meu projeto, né? Essa é a minha escola, a escola que eu adotei. Não. A gente gosta de estar com outros. Até porque, normalmente, quando você está com outros projetos, ficam mais bem elaborados, são mais olhos críticos, são mais olhos criativos, né? Então, o Fundo Ancestrais Futuro traz essa ideia que nós é um convite para que outros institutos, empresas, se somem a nós, né, com seus recursos financeiros, para que a gente tenha maior capacidade de investimento, né? E assim tem sido. Quase todos os nossos projetos têm muito apoio, têm muita parceria com outros grupos. Então, Devan, eu queria trazer aqui um tema que é essa questão da conexão com as estratégias ESG, com o desenvolvimento sustentável, que a gente já falou um pouquinho antes, trazendo a tua experiência, esse teu olhar aí de tempo que você tem no terceiro setor, né? Como que você tem visto o comportamento das pessoas? Evoluiu? As pessoas estão mais conscientes? A gente percebe mais ações ou a gente precisa andar mais rápido? Como é que está isso na sua visão? Eu acho que há uma evolução interessante na sociedade, os consumidores estão cada vez mais atentos, né, a comprar de empresas que produzem de forma sustentável, não só que produzem de forma sustentáveis, mas que também se posicionam socialmente de forma progressista, né? Com inclusão social, sem racismo. O consumidor está com o olho muito aberto para como as empresas se comportam na sociedade, às vezes prefere até pagar um pouco mais, mas para não contribuir com uma empresa que tem tido uma ética questionável em alguns aspectos. Então há uma evolução. Não diria que ainda estamos num patamar de superconsciência, mas cresceu muito nas últimas décadas, depois da democratização do país e dos movimentos de responsabilidade social empresarial. Há algumas décadas atrás, 3 décadas ou algo assim, nasceu no Brasil um movimento muito importante de responsabilidade social empresarial, nasceram institutos importantes nessa área, que monitoravam empresas, criavam indicadores para que as empresas soubessem como lidar melhor com seus aspectos de gestão, por exemplo, na área de oportunidade para as mulheres, de salários iguais para as mulheres, quando, né, desempenham funções iguais às dos homens, uma elevação das mulheres a cargos de gerência. Isso tudo que a gente vê hoje, onde já há um avanço, né, não aconteceu à toa, foi muita pressão, muito estudo, né? E a evolução, mas ainda a passos muito lentos, né? A gente não pode negar, eu acho que as duas coisas, há evolução, há uma nova mentalidade empresarial, surge uma nova geração de CEOs e etc., que já trazem uma coisa da sua própria geração, né? Mas ainda há muito caminho a andar para que as empresas não só produzam de maneira sustentável, mas para que as empresas também reconheçam seu poder político como setor industrial, como setor do comércio, do serviço, etc., e também influenciem com mais força políticas públicas progressistas. Normalmente as empresas entram em debate sobre políticas públicas quando essas políticas se referem ao próprio umbigo, né? A como aquele setor poder ter mais subsídio, né? Ou questões de contrato de trabalho e etc. Mas às vezes se posiciona um pouco quando o tema é um tema que transcende os muros da indústria e da empresa, né? Então isso tudo devia ser considerado como parte
do que se chamou um dia responsabilidade social empresarial e hoje em dia se chama ESG, sigla do inglês que vem a ser, né, Environment, meio ambiente, social e governança, né, a gestão da própria empresa e etc. Então, acho que tem muito para andar. Eu acho que a humanidade como um todo precisa ter um choque, que eu costumo chamar de revolução de prioridades. A gente continua muito parecido com o que eram os nossos avós, o egoísmo, a falta de solidariedade, a divisão entre as nações. Nós continuamos ainda sendo animais que produzem guerras, por exemplo. É uma vergonha para a humanidade. É uma vergonha. É até difícil falar em evolução quando a gente ainda faz guerra, né? Mas, ok, dando esse desconto, né? Vão os consumidores e as empresas evoluindo, muitas empresas fazendo coisas legais, sem dúvida nenhuma, né? Mas talvez ainda seja uma minoria e a gente pode avançar muito e o consumidor aí tem um papel importante de pressionar, saber de quem compra, não comprar de quem não está evoluindo nessas áreas, né? O consumidor tem uma força brutal, né? É Então, verdade. cabe a nós todos jogar esse jogo. É verdade. Você trouxe lá no comecinho da nossa conversa, você falou um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo, a preocupação do Instituto, né, com o empreendedorismo e como as pessoas podem fazer a diferença sozinha. Qualquer pessoa pode investir, qualquer pessoa pode fazer a diferença na realidade dela. E agora, com as redes sociais, principalmente, o consumidor tem uma força muito grande, né? Ele tem o seu próprio canal, ele pode conversar diretamente com uma marca, ele provoca diretamente uma marca. Eu acho que o resumo disso é o protagonismo de cada um de nós e a força que nós temos de ser essa gotinha no oceano, que se forem várias, a gente consegue Claro. aí fazer uma mudança positiva, que é o que a gente busca, né? Então, eu Grandes, queria te agradecer. grandes mudanças acontecem sempre a partir de um primeiro gesto individual, né? Exatamente. Alguém tem que começar alguma coisa, né? Exatamente, porque o que está em jogo, né? Para talvez fechar aqui da minha parte, Gabriela, o que está em jogo é nós todos vivermos num planeta em harmonia com a natureza e onde todo ser humano tenha possibilidade de desenvolver-se plenamente, né? Por isso, uma das áreas também fortes para a gente é a área de educação, a área de saúde, sobretudo para crianças e para mulheres, né? Porque é o que dá condições plenas de vida, é saúde, educação, possibilidade, oportunidades para trabalhar, né? E uma relação harmônica com a natureza, né? É verdade, esses pontos, quando a gente ataca, né, essas prioridades básicas, a gente atende, aí o ser humano consegue brilhar naquilo que ele precisa brilhar e fazer a diferença naquilo que ele precisa fazer a diferença. Eu queria te agradecer muito por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente, por conhecer um pouquinho mais do Instituto, eu conhecia, mas não tão a fundo, agradecer a tua participação aqui. Foi um prazer para mim, eu te agradeço o convite, sucesso no teu podcast, né? E espero que aqueles que nos ouviram, né, tenham curtido, tenham, quem Que a sabe, gente aprendido tenha, alguma coisa. que a gente tenha plantado uma sementinha, né? Exatamente. E convido a todos a ouvirem o álbum Futuro Ancestral, Dialogue com grupos indígenas, que é um trabalho musical especialmente bonito. Legal, Muito muito legal. obrigado, Gabriela. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma vez acompanhar o Impacto Positivo Entrevista. Lembrando que os nossos episódios saem sempre no meio de cada mês. Em maio, a gente teve a estreia da série Empreendedorismo de Impacto, um programa onde a gente traz pessoas que investiram em projetos sociais ou de desenvolvimento sustentável, ligado ao meio ambiente, a questão social, a questão de saúde. Não deixe de conferir. Siga também no YouTube, no Spotify, dê nota para o programa se você acha que ele merece e acompanhe nossas redes sociais para conferir as próximas entrevistas. Até lá!